E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, o videocast semanal do site Formiga Elétrica. E no programa de hoje trouxemos um verdadeiro clássico da ficção científica pós-apocalíptica da década de 60, que é qual, Rafa? Um Cântico para Leibovitz, não Lebowski. Bom, pessoal, antes de começar o programa, antes de tudo, Rafa, a sinopse do livro, por favor. O mundo acabou. Tchan! O livro ele abrange uma época que se expande por cerca de 1800 anos. São 3 momentos no futuro, após um grande evento conhecido como o Dilúvio de Fogo. O Dilúvio de Fogo foi um grande apocalipse nuclear que aconteceu em algum lugar do século XX. É óbvio que o autor Walter Miller Jr. estava falando sobre o holocausto nuclear que todos estavam esperando ao término da Guerra Fria. A partir dali, ele localiza sua história em 3 momentos após esse evento, quando aos poucos as pessoas redescobrem o conhecimento científico e passam a apresentá-lo para o público após uma época chamada a simplificação, que é quando as pessoas retornam às bases do conhecimento depois de inclusive adquirir algum preconceito contra ela. O mote do livro é falar sobre como a redescoberta do conhecimento não vem junta da redescoberta da ética no uso deste conhecimento, na ética no uso da ciência, tornando a história, claro, cíclica. Bom, dada a sinopse, cara, Um Cântico para Leibovitz é um daqueles livros que ele não tem grandes arrobos de criatividade no sentido de apresentar alguma grande ideia de ficção científica que a gente não tenha visto antes nem depois, mas ele trabalha de forma aguda e bastante pungente esse tema que inclusive é recorrente para nós aqui no Formiga, né? Essa coisa que nós permanecemos reafirmando e que é uma realidade que o século XX e agora o século XXI permanecem nos ensinando. Conhecimento científico sem ética leva ao desastre. Conhecimento religioso ou crença, se você quiser assim chamar, sem a orientação do conhecimento científico, leva ao desastre. Conhecimento é coisa séria. Se você não souber o que fazer com ele, ou se você pervertê-lo para o seu próprio bem, para o uso de interesse, seja político, socioeconômico ou mesmo pessoal, inevitavelmente vai terminar do mesmo jeito. Desastre. Sabe o que é engraçado, cara? Quando eu te conheci, a gente começou a conversar tal, e você sempre vindo com essa ideia, aliás, muito acertada nessa questão da ciência e da ética. Eu nunca falei pra você, cara, mas na hora eu pensei, poxa, se você existisse no universo do Cântico para Leibovitz, principalmente no início do livro, nada aconteceria. Bom, você seria caçado, mas se você estivesse lá no finalzinho do livro, você daria a solução. Que é justamente isso. Só para os nossos espectadores entenderem um pouco mais disso que eu tô falando, porque, como o Rafa bem falou, você sabe que teve um holocausto nuclear em algum período do século XX, e a história ela se passa nesses 3 momentos distintos, né, em vários aspectos. Como o próprio Rafa falou, o Walter Miller Jr., ele não traz nada de novo no sentido de criou algo do nada, mas ele pega várias coisas que já foram trabalhadas em outros autores e coloca em um novo contexto, como, por exemplo, a fundação do Isaac Asimov, que iniciou a saga lá no início da década de 40, e, por incrível que pareça, também pega alguns conceitos do Fahrenheit 451, do Bradbury, né, um livro da década de 50, e aqui o Walter Ray Miller Jr., Walter Ray Miller não, é o nome de jogador de boliche, isso daí, Walter Miller Jr., aqui na década de 60 ele pega algumas coisas dessa e joga em um outro contexto, né, e nesses 3 períodos, nisso se assemelha muito à Fundação, né, que trabalha com períodos bem distintos da história da humanidade. Então ele começa, o primeiro segmento se passa no século 26 e tem o nome de Fiat Homo, né, que é Faça-se o Homem, que a gente pode fazer bem uma analogia com uma espécie de Era das Trevas aqui, uma época da Idade Média, onde o conhecimento ele era fechado unicamente para o pessoal da religião, né, então no caso pelos monges, só que diferente deles terem um conhecimento,
eles simplesmente guardavam conhecimento. Então, tudo que eles achavam da época antiga, papel, anotações, pedaços, enfim, que eles chamavam de memorabilia, eles guardavam para compreender depois. Então, era uma coisa que eles juntavam e nem sequer compreendiam. Então, é uma Idade das Trevas um pouco diferente de como era conhecida a nossa Idade Média histórica. E depois, no século 32, então 600 anos após, você tem o segmento Fiat Lux, Faça-se a Luz, que daí já é uma questão muito mais voltada para o Renascimento. Seria análogo ao nosso Renascimento histórico, só que um pouco mais avançado, né? Você começa a ter o descobrimento da eletricidade e tudo mais. E aí volta a questão do conflito entre religião e ciência. E tem as discussões das mais diversas, né? Eles não falam só da questão do criacionismo, mas também até discussões um pouco mais sociais, né? Então, questão de aborto, eutanásia, papel da mulher na sociedade, até questão, você tem mutantes no livro, né? Mutantes oriundos da questão da radioatividade ainda que sobrou lá do Holocausto do século XX. Então eles falam, poxa, esse pessoal que vive nessa situação paupérrima, a gente mata para acabar com o sofrimento deles ou não? Então é uma questão bem interessante, e nesse ponto é uma coisa que eu não sei se foi consciente, eu não sei se o Carl Sagan leu um Cântico para Leibowitz, mas tem um capítulo no livro Contato do Carl Sagan, que um dia a gente fará um na tela aqui, por favor. Aguarde. Exato. Onde você tem o diálogo entre o personagem do Palmer, né, que ele é um teólogo, e a personagem da Arway, que é a astrônoma, discutindo essa questão, né, essa religião e ciência, tudo mais. E aqui você tem um análogo que é justamente as discussões entre o acadêmico chamado de Mestre Tadeu e o abade chamado de Irmão Kornhoer, alguma coisa assim, eu não vou lembrar exatamente. Difíceis de pronunciar, né? Muito, muito. E você tem, então, essa questão do diálogo, né, muito interessante entre eles, discutindo essas questões. E quando você vai para o terceiro e último segmento do livro, 600 anos depois, então se passando aí no século 38, é o segmento chamado Fiat Voluntas Tua, Faça-se a Tua Vontade. Bom, só por esses títulos já dá para entender como o livro é muito focado na religião, né? E aqui a gente está numa humanidade mega avançada, só que isso não é um spoiler, porque no início do livro você já imagina que vai seguir esse caminho. A humanidade novamente está à beira da destruição. A expansão para o espaço, há colônias interplanetárias, mas os velhos hábitos em relação às rusgas sociopolíticas e o uso de dissuasores bélicos para estabelecer a presunção da prepotência permanece. Esse é o foco que o amigo espectador precisa entender sobre esse livro. Por que um Cântico para Leibowitz ele é importante? Na minha resenha que eu escrevi para o Formiga, inclusive está aí embaixo o link se você quiser ver, eu menciono um livrinho que é muito interessante que chama 1177, o ano em que a civilização entrou em colapso. Não tem tradução em português, tá? Mas assim, é um historiador que remonta os eventos desse ano, 1177 a.C., onde ele explica uma confluência de fatores que levaram ao primeiro grande colapso civilizatório humano. Friso o primeiro, porque houveram outros. E esses colapsos civilizatórios, eles não se restringem unicamente à região da Europa, que é uma das críticas que eu faço ao livro. Toda a metáfora, toda a analogia que ele traz, ela é bastante calcada numa história eurocêntrica e posteriormente do ponto de vista americano dentro da Guerra Fria. Então, assim, há nuances de filosofias e formas de pensar de outros lugares, de outras linhagens de pensamento, que o Miller ele não abarca na sua história. E, assim, é uma crítica pontual para você entender a natureza do livro e não uma crítica qualitativa, porque, enfim, também não tem como o Miller dar conta de todas as filosofias, de todas as histórias do planeta num livrinho só, né? Que seria loucura. Mas o que eu quero dizer com isso ele faz críticas bastante contundentes aos colapsos civilizatórios que aconteceram dentro de um ponto de vista eurocêntrico para fazer uma crítica que é bastante objetiva. A distinção que se faz desde o período antigo, e eu vou pontuar aqui a filosofia greco-romana, que é onde começa a história do pensamento ocidental, ele faz todo um trabalho também, incluindo aí nessa filosofia greco-romana, a influência da cultura judaico-cristã sobre essa filosofia, né? Aquela mistura que
grande Paulo deixou para nós, né, misturar o platonismo com o cristianismo, que se tornou esse monstro que hoje assombra a civilização humana. Mas o que o Miller faz é reconstruir, através da sua ficção científica, passo a passo, os pontos nevrálgicos da filosofia e da história onde a humanidade quebrou. E quais são esses pontos? A gente tem primeiro ali aquele mundo, como o Gustavo falou, aquele momento, 600 anos após o dilúvio de fogo, quando as pessoas eram completamente voltadas à crença e o conhecimento era algo secreto. Entre aspas, não, era um conhecimento secreto. As pessoas não tinham e nem podiam ter acesso àquilo. Secreto até mesmo por aqueles que estavam guardando o conhecimento, né? Isso que é o interessante, né? Exatamente, exatamente. E aí, você não precisa necessariamente fazer uma analogia com a Idade Média. O mundo antigo também era assim. Sabe? Qualquer um que leu a Apologia de Sócrates, escrita por Platão, vai lembrar que o sujeito ele é morto pela ágora ateniense porque ele dispunha os jovens a pensar de forma diferente do lugar comum da cidade, que era o quê? Acreditar nos deuses, acreditar nos ancestrais e toda aquela conversa. Então, assim, esse primeiro momento, ele abarca o mundo antigo e o mundo medieval, onde a crença se sobrepunha ao conhecimento. Aí você tem o salto, como o Gustavo bem falou, da Renascença, e aí você tem os primeiros debates entre conservadores e progressistas, aqueles que desejam que o conhecimento avance e aqueles que desejam preservar os velhos modos, mas é preciso também pontuar aqui que esses progressistas não são o lado bom da história, tá? Porque o Miller ele não é inocente na sua narrativa. Então, assim, não existem os bons e os maus. Esses progressistas também são progressistas num determinado sentido, que é o sentido do avanço científico, do avanço tecnológico, da busca pelo conhecimento desenfreado, mas, de novo, sem uma ética por trás disso. Há simplesmente o conflito de, esses conservadores fazem parte daquelas pessoas que nos negaram o conhecimento. Então, nós, os progressistas, vamos tomar o conhecimento para nós e fazer dele o que bem entendermos. Existe aqui uma crítica latente que é óbvia, que é tomar o conhecimento para si enquanto propriedade, mas propriedade no sentido pejorativo, de usá-la para os seus próprios interesses, para os seus próprios benefícios, sem se preocupar com as consequências. Cara, rapidinho, isso que você falou é brilhante e isso que o Rafa tá falando é bem no segundo segmento e olha só que isso aí que você falou, cara, acabou de me lembrar um trecho do livro, que assim, o nome desse segmento é Fiat Luz, Faça-se a Luz, e o Rafa tá falando dessa questão dessa ciência movida sem a ética ao lado, né, sem a ética acompanhando. E tem um momento onde tem... Eu não vou lembrar o nome do personagem, talvez seja até o próprio Mestre Tadeu que eu citei anteriormente. Mas que ele tá querendo fazer uma lâmpada, né? Ele tá querendo fazer a luz. Sim. E daí o que acontece? Ele descobre que tem outro cara próximo de descobrir também. E daí o cara, ele respeita esse outro justamente por essa sapiência de dominar o conhecimento e estar fazendo prática desse conhecimento, só que ao mesmo tempo ele fica com uma inveja do tipo, eu é que tenho que criar essa luz. E a luz aí é obviamente uma metáfora, né? E ao mesmo tempo que a luz do conhecimento, né, no sentido mais belo e poético da palavra, ao mesmo tempo também é uma luz que cega. E ao mesmo tempo também é a luz do Holocausto, a luz prévia daquela explosão do Holocausto. Então, isso que você está falando, você foi falando, eu fui lembrando desse trecho do livro que eu nem estava lembrando, assim, e realmente, isso que você está falando é nítido no livro, é explanado de uma maneira maravilhosa. Inclusive, os próprios títulos dos segmentos, eles são uma metáfora em si, né? No primeiro momento, você tem o Fiat Homo, faça-se o homem, ou seja, as pessoas deixam a obscuridade da crença e passam a se identificar enquanto indivíduos, que é aquele movimento antropocêntrico que rompe a crença na mitologia e passa a exaltar a filosofia, mas a filosofia como oposição à crença, e não a filosofia como a gente conhece hoje. Aí você tem o Fiat Lux, que é o Faça-se a Luz, que tem toda essa analogia, essa metáfora que você colocou, que eu concordo completamente, eu interpreto da mesma forma. Se você quiser, inclusive, simplificar, dá para você colocar de novo essas oposições que o livro vai trabalhando, a luz no sentido filosófico, né, a iluminação, ou Aufklärung da filosofia, que é o período do iluminismo,
também contra o desenvolvimento da luz elétrica, o surgimento posterior do positivismo, da sobreposição da ciência sobre a crença, que é a essência do positivismo, a crença na ciência, que é, inclusive, esse o momento da história em que nós estamos vivendo. Essa oposição de crença e ciência e os momentos de intersecção onde existe a crença na ciência. Ou seja, está tudo errado. E aí a gente tem um momento 600 anos no futuro, onde está lá, Fiat voluntas tua, faça-se a sua vontade, que é, obviamente, uma brincadeira de seja feita a sua vontade do Pai Nosso, também em relação à herança filosófica que nós tivemos, por exemplo, de Schopenhauer, do mundo como vontade e representação. Ou seja, o ser humano passa a se tornar tão autocentrado que a própria realidade passa a se tornar uma manifestação da sua vontade. E o fato de que, de novo, isso é um livro pós-apocalíptico que fala sobre a história cíclica, né? Eu ia falar ciclicidade, eu não sei nem se essa palavra existe, mas que fala sobre o conceito de uma história cíclica. Então eu espero que o amigo espectador não me entenda mal, porque falar no que o livro termina com o fim do mundo não é um spoiler, tá? É parte do escopo da narrativa. Então, assim, no último segmento nós temos o título Faça-se a sua vontade, seja feita a sua vontade, Fiat voluntas tua. Mas não é a vontade de Deus e não é a vontade do homem. É a manifestação da vontade humana acreditando ser Deus, acreditando ser dono da história, acreditando ser dono da ciência. Essa é a crítica do Walter Miller Jr. e é por isso que Um Cântico para Leibowitz, embora talvez não tenha, como a gente disse até agora, grandes arrobos de criatividade narrativa, permanece uma crítica extremamente contundente e um livro extremamente atual e espero que não, mas que muito provavelmente permanecerá atual durante um bom tempo. Exato. Não, isso que o Rafa falou, pessoal, foi o final? Foi, mas tem uma coisinha. Assim, você falou, agora eu não vou mais ler o livro que eu sei tudo. Não, porque além de todo o desenvolvimento, obviamente, nós estamos aqui pegando fragmentos, né? Tem uma coisinha no final, que eu não vou falar aqui, né, para não estragar, mas que dá um tempero a mais nisso que o Rafa falou, e não só isso, essa questão da vontade do homem querer ser Deus, tem uma... Eu tô louco pra falar, mas é um spoiler desgraçado. Eu sei onde você quer chegar, mas fica quieto. Mas assim, é muito simbólico e tá explícito em uma coisinha que acontece no final, que é bem isso que o Rafa falou, mas assim... só nisso que a gente tá falando não dá pra imaginar o que é, mas você lendo o livro e chegando nesse final, você vai olhar e vai falar, era isso. E assim, vale muito a pena. O livro... uma das coisas que eu acho legais no livro, que é uma coisa que dificilmente até você vê em livros pós-apocalípticos, é que, assim, normalmente o autor, e assim, não é nenhuma crítica, assim, não é nem que o autor é inocente, mas às vezes não está na proposta dele. Ele considera que, teve um holocausto, então a humanidade vai dar um restart, vai começar do zero, coisa assim. E assim, mesmo que tenha um holocausto nuclear ou qualquer tipo de evento cataclísmico, ainda assim vamos ter resquício de conhecimento, seja nas pessoas, seja em algum material enterrado, seja lá o que for, né? Ainda vamos ter isso. Então, se acontecer o holocausto nuclear agora e sobreviverem 100 pessoas, se forem adultos, enfim, que tiveram ensino e tal, eles vão entender que, poxa, houve eletricidade, enfim, eles vão ter um resquício que sabem até onde a humanidade pode chegar novamente. E no caso do Cântico para Leibowitz, quando você é introduzido nesse mundo do século 26, poxa, como que a humanidade retroagiu tanto? Não teve ninguém que falou, pô, gente, vamos tentar fazer eletricidade de novo, não sei o quê. Por quê? Porque no final do século XX, quando teve o Holocausto, você teve uma imensa perseguição aos intelectuais. E quando eu falo intelectuais aqui, não eram apenas cientistas. Qualquer pessoa detentora de um mínimo de conhecimento, de pessoa que fez colegial, foi perseguida e morta. Por quê? Porque chegou a um nível extremo tão grande que, assim, o Holocausto aconteceu por pessoas que tinham conhecimento. Né? Nem questionaram que era poder político nem nada, né? Era só quem tinha conhecimento. E assim, começaram com os cientistas mais renomados, depois foram descendo para os menos renomados, depois foram para os estudantes, até chegar a um ponto que todo mundo que era escolarizado, por assim dizer, foi morto.
né? Então, aí que tá, a humanidade não retroagiu pelos efeitos diretos do Holocausto, e sim pelos efeitos indiretos e ocasionado pelas pessoas. Então, quando o Rafa fala dessa questão cíclica, não é nem só a questão cíclica dos eventos, mas quando ele fala do último segmento, Fiat voluntas tua, faça-se tua vontade, tá falando do homem em si. E quem começou isso no início foi o homem. E não necessariamente por algo que o homem criou. Porque, enfim, você criar o conhecimento científico a ponto de você causar um holocausto nuclear é algo de gerações, acúmulo de conhecimentos. Mas o que realmente fez que acabou com o conhecimento da humanidade é algo muito primitivo, né, do homem. Então, é um ciclo tanto no lado histórico quanto no lado intrínseco de não vou nem falar instinto humano, mas de um medo humano, por assim dizer, uma ojeriza humana para seu próprio semelhante. Dito tudo isso, eu acho que vale aqui algumas ressalvas. O livro ele ganhou o prêmio Hugo, né, no início da década de 60. Entretanto, é um livro que eu acho ele equivocado em algumas coisinhas com relação à técnica de escrita do Walter Miller Jr. Não é à toa que, se não me engano, esse é o único livro de ficção dele, ou talvez tenha um outro, eu não sei porque eu não li mais nada dele. Ele, como escritor de ficção, você vê que a escrita ela não é muito fluida. Só que o universo que ele constrói é tão fascinante que você embarca. Mas às vezes ele coloca, né, umas pitadas de humor meio... Você olha... Deslocados, né? Deslocados, exatamente, essa é a palavra, deslocados, tal. Tudo que ele constrói, todos esses questionamentos, as discussões que ele coloca são tão fascinantes que você consegue passar reto nisso sem problema algum. É claro, depois que você termina de ler, você fala, poxa, nas mãos de um escritor um pouco mais habilidoso na arte da narrativa, nossa, seria um livro incrivelmente melhor. Mas nós, como leitores de ficção científica, e sabemos que tem muito autor de ficção científica que não são os melhores mestres da narrativa, mas são grandes mestres das ideias, o Walter Miller Jr. se encaixa nisso daí. Ele pode não ser um grande escritor na arte da narrativa, mas em construção de ideias, evolução de ideias, contundência do que ele escreve, aí não tem nem o que falar, né? Entre os escritores de ficção científica daquele período áureo, ele é meio one hit wonder, né? Porque você não tem um outro livro dele que se equipare à qualidade do Leibovitz. Você compara ele, por exemplo, a quantidade de livros que produziram o Clarke, ou o Asimov, ou o Bradbury, o Heinlein, etc. Ele fica meio que só nisso. Mas o que eu acho interessante é que, de um ponto de vista de uma filosofia da história, Um Cântico para Leibovitz é um dos poucos livros que trabalha quase que exclusivamente com esse conceito de filosofia da história. Né? Os outros autores eles tinham outras preocupações. Existem autores que pincelam esses temas de forma, inclusive, até mais brilhante, mas não com uma preocupação tão centrada nesse sentido. A gente tem Um Estranho numa Terra Estranha, que a gente já comentou aqui no canal do Formiga, ou Fahrenheit 451, que você também mencionou como exemplo de referência para o Cântico. Se eu preciso dar um motivo para o amigo espectador específico para você ler Um Cântico para Leibovitz, seria esse. Talvez seja o maior expoente de um autor de ficção científica trabalhando filosofia da história. A preocupação da humanidade dentro da sua própria história, trabalhando com essa relação de ciência, a sua presença no tempo e a maneira como as coisas se desenvolvem, a revelia da nossa consciência. Que assim, para colocar em termos técnicos de filosofia, que a essa altura do campeonato vocês já estão acostumados, então eu vou me permitir a indulgência, a distinção entre a tecne e a episteme, a distinção entre a tecnologia e o conhecimento. Deixando claro aqui que o conhecimento não é somente conhecimento exato. Quando eu falo de conhecimento, eu sei que muitos de vocês pensam a primeira coisa em física, em química, essas ciências exatas, e ignora-se o conhecimento que a gente acostumou-se a chamar de humano. Essas coisas não podem ser separadas. Isso é uma herança maldita de um mau uso da filosofia e da ciência que existiu até o século XX. E esse mau uso também não pressupõe a sua substituição pela crença, porque a crença, enquanto ela existiu, ela provocou problemas tão grandes ou até piores do que os que a ciência trouxe. É preciso
reunir o conhecimento, é preciso entendê-lo, é preciso realinhar a humanidade com o seu próprio desenvolvimento. Essa é a mensagem do Cântico para Leibowitz, e é por isso que eu e o Gustavo, acho que vou falar por ele, é por isso que nós achamos que você deveria ler esse livro. Com certeza. E agora que o Rafael fala, é por isso que achamos que você deve ler esse livro. Como ler esse livro, já que ele saiu do catálogo? Bom, é claro, temos os sebos, aí as estantes virtuais, mas não foi uma simples coincidência. Quando eu e o Rafa estavam falando, poxa, que programa vamos fazer? Ele sugeriu esse, eu falei, poxa, vamos. E para minha surpresa, eu vi esta imagem no Instagram da Aleph, onde você tem aí a artista plástica Majo Mizumoto fazendo aí uma arte para uma nova edição de Cântico para Leibowitz pela Aleph. Então vocês veem aí, tem aí o print, se o livro não sair, não me culpem, eu peguei aqui a notícia quente e tal. Então, isso também é novidade para mim. Bom, foi esses dias, ó, o Rafa falou a sugestão de pauta, eu falei, vamos nessa, aí desse dia até hoje que estamos gravando, saiu isso no Instagram da Aleph, então é uma belíssima coincidência, é um livro que não pode sair de catálogo nunca, assim, ele é o Walter Miller Jr., ele não é conhecido como um autor de ficção científica, como um Asimov, um Clarke da vida, tal, isso tudo bem, o nome Walter Miller Jr., ok, a pessoa não lembrar, mas o Cântico para Leibowitz é um nome de uma obra que tem que estar na cabeça do pessoal, com certeza, porque, bom, enfim, né, a gente aí tem 20 minutos aí de conversa atrás aí da justificativa do porquê, né? Então, Editora Aleph, muito obrigado por estar aí com essa reedição do Cântico para Leibowitz. Estamos loucos para que tenha isso de volta ao catálogo para poder recomendar, porque é uma tristeza quando a gente tem que recomendar alguma coisa aqui que está fora de catálogo. Então, muito obrigado por verem a importância aí dessa obra. Obrigado, Editora Aleph, por lutar contra a simplificação. Boa! Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aqui, porque vocês sabem que isso ajuda a gente, compartilha aí com seus amigos. E se vocês gostam do conteúdo do Formiga Elétrica, nossos podcasts, vídeos, artigos no site, nós temos uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se. Você entra lá, você pode contribuir com o quanto você quiser, o quanto você achar que a gente merece, o quanto você pode ajudar aí com a nossa causa, para ajudar a gente a manter o site no ar, manter nossas edições, nossos podcasts, enfim, tudo isso. E, é claro, outras coisas que ajudam a gente é você se inscrever aí no canal. Para isso, basta clicar nessa formiguinha que está aparecendo em algum lugar aqui no vídeo. Também visite o nosso site, formiguelétrica.com.br, ouça nosso podcast no Spotify, SoundCloud, enfim, no agregador de podcasts favoritos por vocês. E use aqui a parte dos comentários para dar sugestões de novas pautas. É isso, até semana que vem.